Vamos então aqui dar início ao nosso estudo de hoje, o estudo do nosso livro Fonte Viva, para encerrar a nossa semana. E nós vamos estudar o texto número 167. Observemo-no. Então, para nós, observemos-nos, né? Emmanuel separa para nós aqui uma passagem de João, na primeira carta a João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Então, para iniciarmos esse nosso raciocínio, e nós já temos estudado temas semelhantes a esse, aqui no próprio livro Fonte Viva, nos nossos encontros de sexta-feira, sempre reforçando essa necessidade que nós temos de fazer com que se cumpra nas nossas ações, nas nossas escolhas, no nosso modo de pensar, aquilo que nós abraçamos como filosofia. Então, a doutrina espírita, ela se baseia naqueles três pilares que são a ciência, a filosofia e a religião, e isso a religião entendendo como sendo a nossa fé raciocinada, e principalmente dentro da sua base moral, nós temos ali então os evangelhos como sendo referência para nós. Já conversamos sobre isso também, que o evangelho ele é para nós uma compilação dos ensinamentos trazidos por Jesus e também por outros missionários, que tem por objetivo nos esclarecer sobre essas leis morais, leis naturais, que regem todo o universo. Pode parecer algo muito grandioso, né, muito grande, muito profundo, até mesmo inalcançável, né, para o nosso raciocínio, mas são leis, como nós já conversamos, permeadas, né, por todo o nosso planeta, que acaba então sendo demonstrada por vários missionários, por vários trabalhadores, né, dessa seara divina, não apenas seara de Jesus, mas a própria seara divina, cada um procurando transmitir essas mesmas mensagens numa linguagem apropriada a cada comunidade, a cada sociedade. Então, o que nós temos hoje de base moral dos evangelhos são esses ensinamentos que Jesus trouxe, tendo para nós principalmente a exemplificação de tudo aquilo que foi falado. Nós estendemos o nosso pensamento para aquela época, tentando acompanhar os passos de Jesus em tudo aquilo que ele fazia, o modo como ele falava, o modo como ele se comportava. E claro que, tomados, né, por esse sentimento de amor que nós temos pelo próprio Jesus, por ele próprio e por tudo aquilo que ele ensinou, nós então potencializamos essas imagens, essas ideias, fazendo com que ele se tornasse realmente uma divindade. Embora nós não o reconheçamos dessa forma, nós atribuímos a ele valores compatíveis, né, com essas divindades, com a divindade, ou com as divindades. Bom dia, Dudu. Então, nós o colocamos numa condição tão distante do nosso alcance, que nós saímos do campo do trabalho, do campo da exemplificação, e entramos no campo da adoração. E esse acaba sendo para nós uma grande dificuldade na vivência de todos aqueles ensinamentos. Como é que nós podemos nos comparar por um ser, por um espírito, que é para nós objeto de adoração, e nós não nos vemos em condições de viver aquilo que ele viveu, de fazer aquilo que ele fez. Claro que nós, quando falamos sobre virtudes como paciência, como tolerância, nós imaginamos Jesus se comportando, sendo o espírito puro que era, se comportando, exemplificando
essas virtudes no seu mais alto grau. Então, claro que a gente vai dizer, bom, eu não consigo fazer o que ele faz, então eu vou fazer aquele pouquinho que me cabe. Nós pensamos na caridade, algo que é essencial na nossa vivência, né? Nós espíritas, nós cristãos como um todo, pensamos na caridade e imaginamos Jesus fazendo cumprindo as suas tarefas diárias, né? Porque ele não tinha descanso. Mas a gente não pode imaginar Jesus trabalhando de segunda a sábado, inclusive o sábado, né? Infringindo uma das leis importantes, né? Dos dogmas judaicos daquela época. Então imagina Jesus trabalhando de segunda a sexta e de domingo fazendo um churrasco com os amigos. Era o tipo de espírito que veio para trabalhar nas suas 24 horas. E eu falo 24 horas porque era acordado, era dormindo, porque como espírito em desdobramento, sem dúvida nenhuma, alçava ali as esferas superiores, também desenvolvendo o seu trabalho. Então nós vemos Jesus trabalhando incessantemente e fazendo com que a caridade fosse demonstrada na prática. E nós, então, procuramos fazer a nossa caridade uma vez por semana, 2 vezes por semana, oportunamente, quando surge uma situação na nossa jornada diária e tudo mais. Então a gente vai colocando, exatamente por essa educação religiosa que nós recebemos, de ver ali Jesus como Salvador do mundo, Jesus como crucificado, Jesus como sendo Deus encarnado, Jesus como sendo um espírito puro, a gente vai distanciando cada vez mais. E, consequentemente, a partir do momento em que nós o distanciamos de nós também distanciamos os seus exemplos. Porque nós não nos vemos capazes de fazer aquilo que ele fez. E, sem dúvida nenhuma, nós não estamos ainda em condições de realizar um trabalho dessa dimensão. Mas conforme a gente vai distanciando esses exemplos, a gente vai se acomodando na nossa pequenez, nas nossas limitações, sem aplicar um esforço extra, um esforço a mais, para poder avançar cada vez mais nesse nosso progresso espiritual. Então é sempre importante para nós observarmos que, embora nós não tenhamos condições de acompanhar detalhadamente tudo aquilo que Jesus vivenciou, porque o que nós fazemos é, primeiro, ler algumas páginas que foram publicadas, como por exemplo nos Evangelhos, relatando algumas das atividades de Jesus, e depois a gente utiliza a nossa imaginação para imaginar tudo aquilo que ele fez a mais. Porque é claro, quando nós pegamos esses 4 Evangelhos, principalmente quando 3 deles falam praticamente a mesma coisa, nós temos ali Marcos, Mateus e Lucas, que falam de uma forma muito semelhante sobre aquilo que Jesus fez. E João traz ali uma pequena variação. Mas o que nós observamos é que nós não podemos restringir a vida de Jesus apenas naquilo que foi relatado. Porque se pensarmos, por exemplo, que nós gastamos algumas vezes uma página ou 2 páginas dos Evangelhos apenas para transcrever aquilo que Jesus disse naquela época, nós não podemos imaginar o que ele fazia em silêncio, longe dos evangelistas. Alguma coisa que ninguém viu, um trabalho particular que ele fazia com um pequeno grupo, com uma pequena família, com uma única pessoa. Então é muito pouco para nós imaginar que Jesus se restringiu apenas àquilo que foi relatado. Então nós podemos extrapolar esses relatos e imaginar tudo aquilo que ele fez e que não foi observado, que não foi relatado para nós. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma atividade absolutamente incessante, uma atividade que tinha um propósito significativo de marcar realmente a história e a vida de cada um de nós, né, já que hoje, se nós não nos lembramos ou não estivemos próximos naquela época em que ele fazia esse trabalho, hoje nós escolhemos, né, esses frutos que foram relatados, que foram semeados dentro dessa missão. Bom dia, Zé. Então, falar sobre Jesus para nós e colocá-lo como referência é algo muito difícil. Algo que, infelizmente, foge do nosso alcance e a gente tenta fazer aquilo que pode. Mas o detalhe é que aquilo que Jesus fez também pode ser observado
naquilo que outros missionários fizeram, ainda que seja cada um dentro de sua própria limitação. De pegarmos esses missionários que realizaram grandes tarefas, que fundaram instituições, que se destacaram na mídia, que se tornaram mártires por aquilo que fizeram, seja nos tempos atuais, seja nos tempos passados, de imaginar, por exemplo, Francisco de Assis, que se tornou uma referência de amor, bondade e humildade para todos nós, e que viveu séculos no passado e se torna ainda para nós uma grande referência, ou mesmo no presente, quando pegamos essas personalidades que se destacam, ainda assim nós pensamos, poxa vida, mas eu não sou capaz de fazer os que eles fazem. E aí então a gente pensa, muito bem, ele se destacou porque ele é muito importante. Então vamos aplaudi-lo, vamos admirá-lo, mas eu não sou capaz de fazer aquilo que ele faz. E aí novamente nós nos colocamos naquela condição de acomodação. Eu faço aquilo que eu posso, e ele faz aquilo que ele pode, e cada um vai fazendo aquilo que pode, cada um dentro do seu caminho. Então vamos também nos distanciando dessas grandes referências que estiveram entre nós, que nada mais eram e nada mais são do que esses mesmos missionários que, numa proporção menor, continuavam exemplificando aquilo que foi ensinado anteriormente. Ou seja, é a mesma lição, é a mesma mensagem, que continua agora sendo replicada, sendo repetida, dentro de proporções menores, mas ainda assim para nós se torna muito distante. De imaginar assim, quem de nós é capaz de repetir aquilo que Madre Teresa de Calcutá fez, aquilo que Chico Xavier fez, aquilo que Mahatma Gandhi fez? Quem de nós é capaz de fazer tudo isso, de marcar o nosso nome na história, de se tornar uma referência mundial dentro da nossa pequenez? Então a gente pensa, eu não sou capaz de fazer aquilo que ele fez, então eu vou admirá-lo, vou aplaudi-los, admirá-los, aplaudi-los, mas vou continuar aqui minha vida dentro daquilo que eu posso. Não tenho paciência de Chico Xavier, mas eu tenho a minha paciência. E a minha paciência, por mais precária que ela seja, eu estou fazendo aquilo que eu posso. E a gente então se acomoda. E aí então a nossa estratégia ela deve mudar. Ela deve se tornar uma estratégia mais eficaz e mais prática. E nisso nós temos que ser pragmáticos, dentro das nossas ações. Quando nós observamos essas grandes referências, nós não devemos apenas admirá-los, como se eles estivessem no alto de uma montanha, e nós lá embaixo, no pé da montanha, e nós olhamos para cima e ficamos admirando onde eles chegaram. Mas nós temos que observar onde nós também podemos chegar. De pensar assim, eles estão ali no alto da montanha, no meio da montanha, numa determinada altura, e é ali que eu também devo chegar. E aí então eu começo a empreender esforços para tentar avançar cada vez mais nesse meu caminho, nessa minha jornada. O que falta para nós então é exatamente o exemplo, já que nós não conseguimos fazer aquilo que Jesus fez, já que nós não conseguimos fazer aquilo que aqueles grandes missionários fizeram, como exatamente eu vou conseguir chegar nesses pontos que foram marcados, nessa grande escalada que nós temos que fazer? Então a nossa referência se torna as pessoas comuns, as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano. Não preciso me tornar um grande ídolo mundial, tentar fazer aquilo que ele fez, mas eu posso fazer algo no meu dia a dia, observando as pessoas que estão à minha volta. Porque embora todos nós tenhamos ainda muitas dificuldades para vivermos essas virtudes, temos ainda imperfeições, nós também temos outras virtudes. Então eu posso errar numa coisa, mas eu acerto em outra. E cada vez que eu observo uma ação que se torna nobre, uma ação que se torna virtuosa numa pessoa, aquela deve ser minha referência. Tentar fazer aquilo que aquela pessoa fez. E aí então quando eu consigo fazer aquilo que ela fez, porque ela já está ao meu alcance, e nós falamos isso dentro de nossas casas, nos nossos grupos de amigos, no ambiente religioso, espiritual onde eu frequento, no meu ambiente profissional, no meu ambiente social, em todos os lugares onde nós eventualmente frequentemos, nos grupos dos quais nós participamos, nós encontraremos ali pessoas comuns que têm atitudes nobres,
que demonstram através de uma palavra, de um sorriso, de um comportamento, de um trabalho, de uma atividade que realiza, ela demonstra ali a sua virtude dentro do seu próprio jeito. Então a nossa sabedoria vem exatamente nisso, a observância. Observarmos exatamente cada uma dessas virtudes como se fossem peças de quebra-cabeça. Aquele é um pouco mais dedicado numa tarefa que ele é capaz de realizar, uma tarefa caritativa, uma tarefa que traga benefício para os outros. O outro tem um pouco mais de paciência, de tolerância em determinadas situações. O outro tem um pouco mais de perseverança diante das dificuldades. Então a gente vai montando, cada um oferecendo uma pequena pecinha de um quebra-cabeça, e aí então nós, com a nossa sabedoria, através dessa observação, a gente vai juntando essas virtudes. E vai montando em nós, através dessas pequenas transformações, esse grande conteúdo de virtudes, que aí sim nós conseguimos praticar. Eu posso não sair pelas ruas acolhendo desabrigados, acolhendo pessoas que passam por tantas dificuldades como fazem os grandes missionários, mas eu posso realizar uma pequena tarefa porque eu me lembrei de alguém que fez a mesma coisa. Eu posso não conseguir fazer grandes discursos, explanando sobre as maiores virtudes e demonstrando isso na prática, mas eu posso lembrar no momento em que uma pessoa conhecida ficou em silêncio no momento de discussão, silenciou no momento em que poderia fazer uma crítica. Então a gente começa, em vez de pegar toda uma massa de virtudes, nós podemos nos satisfazer, por enquanto, através das migalhas. Mas são migalhas que vão sendo gradualmente acumuladas, até que eu comece a formar uma pequena massa dentro da minha condição, e ela vai então aumentando no meu dia a dia, porque eu aprendo a observar. E isso se torna muito mais fácil para nós, porque o que nós observamos, e que nós até chamamos muitas vezes de hipocrisia, né? Bom dia, Laura, bom dia, Ligeirinho. O que nós chamamos de hipocrisia é falarmos em nome dele, é falarmos dele, mas não fazermos aquilo que ele faz. E isso se torna para nós um grande problema, porque nós falamos de Jesus o tempo todo, mas no meu dia a dia eu estou criticando, eu estou atacando, eu estou virando as costas, eu estou demonstrando o meu egoísmo. Isso faz com que nós mesmos nos questionemos até que ponto nós somos esses missionários, esses trabalhadores ou esses leais servidores dessa grande seara. Observamos as pessoas e pensamos assim, ele fala sobre tudo isso, mas ele não fala nada daquilo que ele fez, ele não faz nada daquilo que ele fala. E aí nós começamos a alimentar esse sentimento de crítica e nos distanciamos cada vez mais, né? Isso aí, bom trabalho. Então, nós vamos nos distanciando também dessas pessoas por um sentimento de antipatia que vai sendo alimentado. De pensar assim, eu não gosto desse tipo de gente, porque fala demais e faz muito pouco. Fala uma coisa e faz outra contrária. Fica fazendo grandes discursos decorados, mas no dia a dia, na prática, mostra tudo diferente. Isso porque nós colocamos Jesus como referência e nós não conseguimos alcançar Jesus. E quando nós falamos assim, não, porque eu trabalho por Jesus, porque eu vivo por Jesus, mas você é capaz de fazer o que ele faz? Não, não é. Não é porque nós não temos as nossas limitações. E aí então a gente pensa, você fala, mas não faz, ponto. São dois extremos. Aquilo que ele gostaria de ser e aquilo que ele é. Mas nesse intervalo, quando nós aprendemos com essas observações, nós vamos então aprendendo a construir dentro do nosso limite e evoluir através dos exemplos daqueles que estão próximos a nós. Porque é aquela grande cadeia de hierarquia, vamos chamar assim. Temos Jesus como sendo ali o grande mestre, o grande comandante. E aí abaixo dele nós temos ali os vários e vários trabalhadores que vão descendo nessa hierarquia até chegar nas pessoas comuns. Então, se nós não conseguimos viver ao lado do mestre, vamos viver ao lado daqueles que estão se aproximando cada vez mais nessa hierarquia. O Hermes lembrou essa expressão, observemo-nos, é um chamamento para a nossa reforma íntima, com base nos ensinamentos de Jesus. E o grande problema que nós temos, Hermes, é exatamente essa ideia que nós estamos desenvolvendo. Qual é a referência que nós temos? Qual é exatamente a referência que nós podemos ter
para moldar as nossas ações. Então essa é a dificuldade. Se nós pegamos grandes exemplos, nós infelizmente não conseguiremos viver aquilo que eles estão vivendo. Porque é algo tão fora do nosso alcance que tudo aquilo que a gente faz sempre vai ser visto como imperfeição. É uma imperfeição porque eu tento fazer, mas eu estou longe de conseguir. Então nada do que eu faço serve. Nada do que eu faço presta. Tudo que eu faço é criticado. Porque o exemplo que eu peguei foi o exemplo máximo. Como é que nós podemos imaginar? Então, usando assim uma comparação bastante simples, só para a gente ilustrar, é até muito simples e muito pobre, mas eu acho que é interessante. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, na vida culinária, e fica imaginando os grandes cozinheiros, os grandes profissionais dessa área, que fazem pratos maravilhosos, que fazem comidas sofisticadas, e eu ali fritando meu ovo, fazendo minha salada de tomate. Mas aí eu vou aprendendo, bom, eu não consigo fazer aquilo que ele faz, mas eu vou aperfeiçoar aquilo que eu faço. Eu vou então melhorando, porque eu aprendo um pouquinho aqui, aprendo um pouquinho ali, vejo um livro de receita e tudo mais, e com o passar do tempo, aperfeiçoando as minhas técnicas, eu consigo elaborar cada vez mais. Mas se eu for comparar aquilo que eu faço diretamente com aquilo que ele faz, eu sempre vou me considerar como um fracasso. Simplesmente assim. Então nós temos que, na verdade, embora tenhamos o objetivo máximo, nós temos que reduzir as nossas expectativas, para que consigamos evoluir dentro das nossas capacidades, dentro das nossas possibilidades. E é por isso então que nós vemos hoje as religiões sendo tão ineficazes, porque elas pregam uma salvação que nós ainda não conseguimos. Elas pregam uma perfeição que nós ainda estamos distantes. Então, na verdade, elas têm que demonstrar, e essa seria a realidade, de trazer para nós assim, olha, vá se melhorando gradualmente. Conforme você vai se transformando, e você tem ali diversas oportunidades para alcançar essa transformação, cada vez que você melhora é uma conquista pessoal que você alcança. Você está longe da perfeição, você está longe de ser aquele habitante definitivo do paraíso, como é prometido. Você está longe de chegar nessa condição de perfeição absoluta. Claro que está distante. Mas o pouco que nós conseguimos, esse pouco é valorizado. Quando nós conseguimos perceber exatamente qual é o nosso local e quais são as nossas capacidades. Então pregarmos essa fantasia de que do jeito que está hoje, basta você viver da adoração, que você já vai alcançar o paraíso, isso traz para nós uma grande frustração e uma grande decepção. Porque não é essa a realidade. Se esse paraíso que nós tanto falamos, ou essa condição infernal que nós tanto falamos, é uma condição íntima de cada um, e não um ambiente geográfico para onde vão os virtuosos, onde vão os pecadores, se nós pensarmos nesse paraíso, qual é exatamente a nossa condição atual no nosso íntimo? Nós vivemos o inferno ou vivemos o paraíso dentro de nós? Se é o paraíso, esse paraíso ele vai sendo construído gradualmente. É uma construção lenta, é uma construção demorada, uma construção difícil. Mas quando nós temos referências para nos ajudarem, para nos estimularem nessas transformações, cada passo que a gente dá numa direção positiva é um passo a mais que nós damos distante da posição negativa. E não pensarmos simplesmente que da onde você está, ou você vai para o máximo ou você vai para o mínimo. Simplesmente sem imaginar que existe ali uma trajetória para que cada um siga, para que cada um percorra. Então nós temos que mudar essa nossa mentalidade. Porque o nosso mundo hoje, e já a gente pode falar numa dimensão planetária, que nós vemos todas as pessoas imaginando assim, hoje você vive, e quando você morrer você vai para algum lugar. Ou você vai para o melhor lugar ou você vai para o pior lugar. E ponto. Então a gente começa a perder um pouco da nossa... Para aqueles que são fiéis a essas propostas,
acabam muitas vezes sendo desestimulados, porque eles veem a sua realidade e começam a pensar, mas eu não sou capaz de fazer isso. Porque eu vou sofrer, porque eu não sei como vai ser. Né? Bom dia, August, e bom dia também, Gil. Não sabemos como vai ser a nossa realidade, como vai ser o nosso futuro. Ou para aqueles que não têm uma fé tão sólida, ou uma fé quase nada sólida, simplesmente se desestimula e vai vivendo o seu dia a dia sem nenhuma preocupação com essa realidade espiritual, já que não tem mais credibilidade aquilo que é apresentado. Então há necessidade de nós fazermos uma reformulação do nosso modo de pensar, observando exatamente isso, que essa transformação ela acontece no dia a dia, em situações das mais simples do nosso cotidiano. Ao pensarmos em sermos grandes missionários, ou sermos um missionário, ou sermos os trabalhadores dessa última hora, como é a proposta que é apresentada para nós, esses trabalhadores são aqueles que trabalham sob as ordens do comandante, sob as ordens do grande gerente, do grande diretor. Qual é exatamente a determinação do diretor? Para muitos ele diz assim, você tem que ser perfeito para poder viver no céu. E é claro que você vai se olhar no espelho e vai falar, então, eu não serei aquele que habitará esse ambiente celestial, porque eu não tenho capacidade para isso. Mas, na verdade, esse grande diretor vai dizer para nós assim, melhore-se cada vez mais. Esse cada vez mais é cada vez mais para nós. Porque, embora nós tenhamos os exemplos que nós podemos seguir como referência, o padrão fundamental é o nosso próprio padrão. Então, assim, eu sou isso que eu sou hoje. Essa é a minha realidade. Quando amanhã eu melhoro um pouco mais, o meu padrão melhorou. O meu padrão se elevou. Porque eu não preciso me comparar, eu quero ser melhor do que ele, eu quero ser igual a ele. Na verdade, eu tenho que ser cada vez melhor do que eu. E quando eu consigo alcançar um patamar semelhante àqueles que eram para mim alguma referência, isso virá como consequência, não como ambição. Porque essa ambição que é a problemática. Nós ambicionamos dar um passo que está muito além das nossas pernas, das nossas capacidades. Então a nossa referência somos nós mesmos. Quem eu era, quem eu sou e quem eu pretendo ser. E aí, por consequência, virão as nossas grandes conquistas. Então observar Jesus, muito mais do que observar o Jesus, o Cristo, o homem, o exemplo, nós temos que observar as lições. E essas lições estão disseminadas por todas as partes, em todas as pessoas. Desde o mais alto grau até o grau menor. E cada um de nós vai pegar aquela referência que melhor se encaixa nas nossas condições atuais. Então imaginar que um colega, que um vizinho, que alguém próximo tem uma atitude nobre, essa para nós é referência, porque nós sabemos que essa nobreza está dentro dessas mesmas lições. Então não precisamos admirar, como se a gente, pegando, por exemplo, uma outra situação dentro da vida acadêmica. É claro que eu vou admirar os doutores, os mestres, que estão aí nas universidades, nos grandes centros de pesquisas, no nosso mundo como um todo. Claro que eu vou admirá-lo. Mas uma criança que está no processo de alfabetização, a ambição dela, o objetivo principal dela, é passar para o ano seguinte. E depois para o outro ano, e por consequência ela vai chegar numa condição em que ela vai poder fazer as mesmas escolhas que aqueles grandes mestres e grandes doutores fizeram. Então não adianta a gente querer que uma criança que está se alfabetizando demonstre um conhecimento de alguém que já caminhou por todo esse percurso. Dentro do campo moral é a mesma coisa. A Dídima colocou, né? Humildade sim, mas com muita perseverança, ânimos, realização, trabalho com disciplina e persistência. Então todas essas virtudes, Dídima, né? Perseverança, ânimo, realização, trabalho, disciplina e persistência, a gente vai encontrar sem dúvida nenhuma tudo isso em Jesus. Mas será que nós temos condições de sermos perseverantes como ele foi? De ter o ânimo que ele teve? De realizar aquilo que ele realizou? De ter o trabalho, a disciplina que ele teve e a persistência? É claro que não. Mas nós podemos observar, bom, eu sei que perseverança, dentro de casa eu tenho isso.
o ânimo de uma pessoa próxima, o trabalho que alguém fez, a persistência de um colega do meu trabalho, lá do Centro Espírita, do meu grupo de amigos. Então nós vamos encontrar as mesmas virtudes, mas agora numa proporção que está acessível a todos nós. E é isso então que eu vou conseguir agregar no meu comportamento, nas minhas ações. Então nós temos que observar o mundo, não ficarmos simplesmente nesse processo de adoração. A adoração nos distancia cada vez mais. Quando nós encontramos um ídolo, nós ficamos em pé ao lado dele, um ídolo do nosso dia a dia, né? um artista, um empresário, um desportista. Né? Pensar, por exemplo, no meio espírita. É muito interessante quando a gente começa a criar grandes expectativas, né, de estarmos próximos a esses nossos ídolos, ou a esses nossos amigos admirados, né, ou que nós admiramos. Então, quando você vai, por exemplo, numa atividade espírita, só para a gente ter uma referência, né, eu me recordo que aqui em São Paulo nós tivemos uma atividade que foi a comemoração dos 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, isso foi em 2007, já que em 1857 foi o lançamento do livro. Então, em 2007, um grande evento, 4.000 espíritas, palestras o dia todo, um evento assim, num grande centro de exposição. E eu me recordo que ali estavam, né, Divaldo Franco, Raul Teixeira, né, e outras personalidades, né, Dora Encontre, não me recordo o nome dele, mas ele era presidente da FEB, também estava por aqui, e outros nomes que a gente via na televisão, que a gente lia nos livros e tudo mais. E é muito interessante que nós elevamos tanto essas pessoas, e claro que elas merecem essa elevação, mas nós acabamos entrando nesse campo de adoração, que quando elas caminhavam, as pessoas andavam ao lado sem ter o que falar para elas. Porque a admiração era tão grande que elas ficavam ao lado tirando foto, absolutamente em silêncio. O que eu vou falar para um homem como esse? O que eu vou falar para uma pessoa como essa? Então coloca ele num padrão muito alto e se coloca num padrão muito baixo. E você não sabe como se relacionar. Você não sabe o que falar. E por que existe isso? É porque nós criamos essa mesma barreira. Porque eles não querem ser endeusados. Claro que nós estamos falando daqueles que têm a virtude da humildade, não da vaidade. Eles não querem ser endeusados, eles querem sentar e conversar com as pessoas. Perguntar, responder perguntas, ouvir comentários, fazer comentários. E não simplesmente aquela coisa de adoração, nossa, mas você é maravilhoso, nossa, você é isso. O Chico vivia muito isso naquela época em que havia muitas peregrinações lá em Uberaba. As pessoas chegavam perto dele e ele se sentia constrangido porque queriam beijar a mão dele, queriam se ajoelhar diante dele. E na verdade ele queria ser uma pessoa comum. Então nós temos que também observar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão à nossa volta, exatamente dessa forma comum, que são aquelas pessoas que são acessíveis, que são exemplos que nós podemos seguir também. E aí nós lembramos sempre que, como consequência, virão para nós as conquistas. Será uma consequência, não a ambição. Reforçando essa mesma ideia. A Sandra colocou para nós, né, para mim a vida é uma caminhada, nós só saberemos andando e enfrentando as pedras do caminho. Cada pedra no seu devido tempo, escolhamos as pedras que nós podemos ultrapassar, olhamos para frente para ver o objetivo no final da estrada, mas sem deixar de olhar para o chão, para perceber cada passo que nós estamos dando. Isso que é importante para nós. Vamos lá, né? Pois é, mas a gente vai fazer, pode deixar. Não há de ser nada, não. Vamos aqui então ver o nosso texto. Observemo-nos. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Há quem afirme... Só um instantinho aqui. Tá. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes através da maledicência e da crueldade.
Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremo-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Então é exatamente aqui que nós temos. Em vez de fazermos aquilo que Jesus fez, vamos fazer aquilo que outros conseguiram fazer também. Vamos diminuir um pouco essa nossa exigência e vamos perseverar para dar os passos que nós conseguimos dar. Sem essa ilusão, essa fantasia de que nós estamos quase que ombreando com Jesus, de vivermos no mesmo ambiente, no mesmo paraíso. A Didima colocou lá em cima: seremos reconhecidos como espíritas, não por virtudes, pois ainda não as temos, mas pelo esforço que fizermos para vencer nossas más tendências. Esse esforço, então, sozinho, fica muito difícil. É como se nós pensássemos dentro da sala de aula que nós sempre temos aquele colega que senta ao lado, que senta próximo, que tem um pouco mais de conhecimento e que pode tirar uma dúvida nossa. Então, através desse amparo mútuo, eu te ofereço aquilo que eu tenho de melhor e te mostro aquilo que eu tenho de pior. O meu pior se torna uma referência daquilo que você não pode ser, mas o meu melhor pode se tornar uma referência daquilo que você pode ser se você ainda não tiver. Então, através dessa troca recíproca de auxílio, de exemplo, que nós daremos uns aos outros, nós certamente cresceremos juntos para chegar nesse ponto máximo que desejamos alcançar. É nisso que nós temos que nos observar. Saber exatamente de que forma fazer esse trabalho. Porque uma grande necessidade que existe no mundo hoje, para fecharmos aqui o nosso estudo, é que todo mundo quer alcançar o paraíso, mas ninguém sabe como fazer. Porque esse paraíso é prometido. E a ilusão que é passada para nós é simplesmente através de uma adoração, através de uma dedicação religiosa, e não através de uma transformação íntima. Então todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém sabe como. Todo mundo quer se tornar uma pessoa perfeita, mas não sabe como. Porque, embora ele deseje, no seu dia a dia, as situações acabam dificultando. Na verdade, eu acho que o Didima aqui não é apenas começando a ensaiar. Nós já estamos fazendo um trabalho. É um trabalho ainda de pequenas proporções, mas elas vão se tornar cada vez mais intensas conforme nós concentrarmos melhor os nossos esforços. Eu cheguei a falar para vocês num dos nossos estudos de pensarmos, por exemplo, aproveitando esse nosso clima olímpico, de pensarmos, por exemplo, olha, para você ser um atleta olímpico, a ponto de você disputar uma competição e conquistar ali um pódio, uma medalha, alguma coisa assim, você tem que ser um atleta de alto rendimento. Você tem que ser um atleta que está no mais alto nível de desempenho. Para esse atleta chegar nesse ponto, ele tem ao lado dele profissionais de diversas áreas que vão ajudá-lo a tirar o máximo que ele pode. E se tiver uma outra pessoa que quiser disputar com ele, que procura treinar por conta própria, sem ter uma orientação, sem ter ali um apoio, um amparo, certamente ele não vai conseguir. Porque por maior que seja a sua boa vontade, sem esse apoio, fica muito difícil.
Então esse atleta consegue chegar onde ele chegou porque ele teve todo o suporte para chegar até lá. No nosso caso, que participamos dessa Olimpíada Moral, e nós não competimos uns com os outros, mas todos teremos medalhas garantidas, se nós tivermos o amparo, o exemplo, o apoio de todos aqueles que estão à nossa volta, certamente o nosso trabalho vai ser muito mais eficaz. Então é aí que o nosso trabalho pequenininho começa a se tornar um trabalho melhor, quando nós começarmos a observar essas referências ao nosso lado. A Angelina colocou, em todos os nossos passos temos que usar a razão. Sim, né, a razão ela sempre vai te dar causa e efeito. Se nós agirmos simplesmente por paixão, deixa eu ver a palavra aqui, que é por euforia e tudo mais, muitas vezes nós erramos tentando acertar. Então há a necessidade de nós termos a razão para direcionar as nossas ações e a paixão para estimular as nossas ações. Então, se nós não raciocinamos para saber exatamente o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, o que virá como consequência, nós agimos impulsivamente. E quantas vezes nós erramos tentando fazer a coisa certa? Então, quando nós nos dedicamos e fazemos esse planejamento das nossas ações, tudo começa a ficar de uma forma certa. Saber se vai dar errado, saber se vai dar certo. São esses cálculos que nós vamos fazendo, aprendendo a ler esse manual de instruções que nós temos para viver a nossa vida. Esse manual de instruções nada mais é do que esse manual que desenvolve tanto os nossos valores, as nossas virtudes, como também o nosso intelecto. Se nós sabemos utilizá-lo, tudo funciona de um modo muito prático. Se nós queremos agir simplesmente por conta própria para fazer as coisas do nosso jeito, a gente vai acabar errando. Porque outros já fizeram e conseguiram alcançar esse objetivo maior. Por que não seguirmos os mesmos passos? Por que temos que errar para poder aprender? A grande sabedoria é exatamente observar aquilo que já fizeram e fazer a coisa certa e evitar aquilo que é errado. Esse é o grande problema que nós temos. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós estudamos então o texto número, mais uma vez aqui o texto número 167. Observemo-nos, né, e deixamos como lição de casa para fazer aqui mais uma leitura e também mais uma reflexão. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho, eu passo aqui para o professor que vai fazer o encerramento para nós e daqui a pouquinho então a gente volta. Então, diminuamos um pouco então as nossas expectativas, podemos chegar, como o próprio Jesus disse, né, fazer o que ele fez e muito mais, mas para chegar até lá, nós temos que primeiro dar os nossos passos. Então, tenhamos essa sabedoria de olharmos à nossa volta e começarmos então a observar tudo aquilo que é feito pelos outros com grande virtude, com grande eficiência, e vamos tentar fazer perto. Tentar fazer próximo daquilo que eles fizeram. Porque quando nós conseguimos fazer aquilo que eles fizeram, então nós conseguiremos fazer um pouco mais